Então, de forma resumida, mas não estamos acabando ainda não, tá? É possível dizer que a ira, ela é uma energia, tá? Que ela está presente no ser humano, porque nós somos formados de corpo e alma. Por isso nós temos essa energia dentro de nós. Essa capacidade, ela foi criada por Deus, e como nós já dissemos, nós vamos repetir aqui muitas vezes ainda essa noite, ela não é nem boa nem ruim, mas ela é neutra, certo? Tragicamente, por causa do pecado original, essa energia da ira, que deveria ser canalizada, presta atenção, para a busca e o alcance da santidade, na maioria das vezes se transforma na doença espiritual da ira. Então, se você conseguir canalizar a ira que existe dentro de você, que é uma energia que faz parte do ser humano, porque você não é anjo, você tem corpo e alma, então você tem essa energia, você tem essa ira, você tem esse desejo de ser santo, essa coisa que explode dentro de você, que você vê o pecado em você e você quer abandonar o pecado o mais rápido possível, você não quer mais ofender o nosso Senhor, então você canalizou a ira para a busca da santidade. Mas, infelizmente, a grande maioria, a esmagadora maioria dos seres humanos acaba usando a ira para o mal e ela se torna, então, uma doença que precisa ser combatida. Com isso a gente entende que existe a ira que não é pecado, né? Trata-se dessa energia que pode fazer o bem ou o mal. Significa exatamente uma pulsão, uma possibilidade que existe dentro de todo ser humano, né? Se bem usada, pode ser positiva. Exato. Só que existe um aspecto da ira sempre ruim. Tá? Trata-se da doença espiritual propriamente dita. Ela acontece quando a sensibilidade animal domina a alma e a deixa cega, tirando a dignidade do homem e impedindo que ele haja com justiça. Tá? Então, a ira, para ela ser santa, ela tem que ser justa. Tá? A questão da vingança justa que nós falamos agora, de você aplicar um castigo até, né? Um castigo justo. Agora, quando essa ira, ela domina a sua alma e ela pode te levar a cometer muitas injustiças, né? Porque ela realmente deixa a alma cega, né? A ira, portanto, torna o ser humano semelhante ao demônio, tá? Que é homicida desde o princípio. Quantos homicídios, e eu vou falar só de homicídio, mas poderia falar aqui de outros crimes horrendos, que acontecem em momento de ira. A pessoa se deixa dominar pela ira. A ira domina a sua alma, ele passa a ser injusto e ele comete crimes com isso, né? Ele se assemelha ao demônio, né? A doença da ira, ela cega, né, o homem e faz com que ele reaja como um réptil, na verdade, um animal irracional. E afirmar isso não é exagero, porque é sabido que a parte do cérebro de onde surge a ira é justamente aquela mais primitiva, idêntica ao cérebro dos répteis, dentre os quais a gente destaca a serpente. Que coincidência, a serpente, né? A ira corrompe. Não é com a serpente que a gente compara o demônio, né? A ira, ela corrompe os relacionamentos, né, entre as pessoas, não permite que elas se enxerguem realmente como são, mas a partir das distorções e das deformações que a própria ira provoca na pessoa, né? É difícil realmente você conviver com uma pessoa que se irrita o tempo todo, que está o tempo todo irado, né? Se você não é assim, mas o seu esposo, a sua esposa é assim, você tem uma cruz bem pesadinha, né? É verdade. Bem pesadinha, que não pode falar nada, que a pessoa já se irrita, já começa a falar mais alto, já começa a bater na mesa, já quer impor a sua vontade. É difícil. Agora você imagina um casal em que os dois são irados. Né? E aí joga uma panela daqui, um negócio de lá, fica complicado. Então, por isso que a gente tem que saber dominar a ira e transformá-la numa ira santa, numa ira boa, numa ira que vai nos levar para o céu, né? É isso? E algumas pessoas pensam, né, que a solução para a ira é se fechar, enfim, recluir, né? E não amar mais. Só que não é isso. Os padres do deserto, eles contam uma história que havia um monge que resolveu abandonar a sua comunidade porque achou que a culpa dele se irar era sempre dos irmãos, né? Os irmãos é que deixavam ele irado por causa das injustiças cometidas contra ele. Essa é uma história bem conhecida. Se você conhece essa história, pode colocar aqui no chat também se você já tinha ouvido essa história. Mas vamos contar até o final, né, Carol?
Num dia qualquer no deserto, como eremita, ele foi até o poço pegar água. Ele encheu o balde, colocou de pé, mas o balde caiu. E repetiu o processo novamente, o balde caiu. Mais uma vez ele encheu o balde e mais uma vez o balde caiu. E o monge ficou enervado, atirou o balde longe, num acesso de fúria, estraçalhou o balde. Quando ele caiu em si, viu o que ele tinha feito, o monge disse: eis que eu fui novamente vencido. Retornarei ao mosteiro. De fato, é necessária muita luta, paciência e, sobretudo, a ajuda de Deus, disse o monge. E essa história nos mostra que não adianta tentar colocar a culpa nos outros. Você é irado, você se deixa vencer pela ira facilmente, não adianta você dizer assim, eu sou assim porque essa pessoa é muito chata. Me tira do sério. Essa pessoa me tira do sério, essa pessoa me irrita, eu não aguento olhar para a cara dela, é culpa dela. Não é culpa dela, é culpa sua. Primeira coisa para você ser curado da ira é admitir a sua culpa. Fazer realmente o meia culpa, minha máxima culpa. Então, esse monge é um exemplo. Ele vivia numa convivência com vários monges, ele se irava o tempo todo, mas ele dizia que a culpa era dos monges. Não, eu vou morar sozinho lá no deserto. Aí se irritou com o balde. E chutou o balde, como se diz. Chutou o balde, estraçalhou o balde, porque é o balde que deixou ele nervoso. Então, quer dizer, o problema está dentro dele, não está dentro das pessoas. A serpente, né? Está dentro de cada um de nós, né? Por isso é necessário lutar até se cansar, né? É difícil. Ninguém aqui está dizendo para você que vai ser fácil, tá? E como a ira constantemente aparece, sujeitando o ser humano a constantes acessos de raiva, a capacidade de amar é sempre prejudicada. Então a gente já falou uma vez aqui, estamos reforçando a questão do amor. A pessoa que se ira facilmente, ela tem a sua capacidade de amar prejudicada. É uma pessoa que ama mais a si mesmo do que aos outros. Por isso a culpa é sempre dos outros. Eu sempre sou perfeito, eu sempre estou certo, eu sempre estou coberto de razão, né? E por isso o problema está no outro, né? E aí vai prejudicando cada vez mais a minha capacidade de amar.